Para facilitar, né, todo o processo de modelagem do usuário, existem alguns recursos que é interessante vocês já conhecerem. Relacionados à interface, é fato, né? Até porque tudo vai sair dela. E da seleção, porque, como eu falei para vocês no vídeo anterior, com uma boa seleção, a gente consegue fazer exatamente tudo em relação ao controle dos elementos, e sem seleção, a gente não consegue fazer nada. Então, primeiramente, né? Vocês já perceberam que depois que o elemento se torna o elemento poligonal, né, que ele deixa de ser paramétrico, todo o nosso controle ele se parte a partir desses modos que nós temos aqui, né, que é o modo model, que é o objeto em si, points, edges e faces. Eu falei para vocês no vídeo anterior que é possível estar mudando esses três modos a partir da tecla de atalho Enter. Então, no que você tem um elemento selecionado e pressiona Enter, você consegue estar fazendo essa mudança de modos a serem trabalhados. Outra coisa é que existe um menu interativo que ele acontece no momento que você pressiona a tecla V do seu teclado. Então, ao pressionar a tecla V, né, ele abre esse painelzinho aqui com 6 opções, onde ele vai carregar para você basicamente tudo que é necessário, ou básico, né, vamos dizer assim, para que você consiga tocar o seu projeto. Então, aqui em Tools and Modes, você já tem aqui as ferramentas básicas dos modos de trabalho. Então, eu tenho aqui o modo Model, ele já carregou aqui para mim. Posso pressionar V, trazer para cima Polygons, Edges e Points, beleza? Como eu posso também rapidamente estar selecionando aqui as ferramentas, né? Então, Rotate, Scale e Move. Então, eu já tenho acesso delas tranquilamente. Fora isso, né, fora esse tipo de controle, nós temos também a ideia de trabalhar com seleções específicas. Então, por exemplo, né, deixa eu só criar um novo elemento para a gente ter uma boa quantidade de subdivisão. Então, voltei ele aqui para paramétrico, vou subdividir ele aqui em altura, está com uma subdivisão somente, eu vou colocar aqui umas 4 subdivisões. Então, já criei aqui as edges relacionadas a essas subdivisões. E aí agora eu volto esse cara para polígono. Então dessa forma, percebam o seguinte, que no momento que eu pressionei V, né, e vir aqui no menu Select, ele tem as ferramentas básicas de seleção que nós estamos já acostumados, né, Live Selection, Rectangle Selection, Last Selection e Polygon Selection, mas além disso nós temos outras ferramentas relacionadas à seleção. A primeira ferramenta, que eu digo que é a mais importante dessas ferramentas específicas, é a Loop Selection, onde o trabalho dela vai ser, no momento que ela está selecionada, e de acordo com o componente, né, com o modo que eu estou aqui de trabalho, ele seleciona o loop aqui, né? Então, por exemplo, vou manter aqui mais próximo. Então, estou com o método add, eu seleciono o loop de adds aqui para manter uma proporção, manter uma simetria. E agora, qualquer tipo de controle que eu venha fazer, por exemplo, de movimento, de escala, olha lá, ele vai acontecer diretamente a todos os eixos do objeto. Então, você já consegue trabalhar aí de uma forma muito tranquila. Fora isso, além da Loop Selection, nós temos aqui o que seria, por exemplo, a Ring Selection. Muito semelhante com a loop, o que acontece é que ela seleciona um loop de formas paralelas. E isso independente do modo que eu estou, tá, gente? Então, por exemplo, se eu coloco aqui no modo de polygons, lá ele vai selecionando aqui todas as faces e eu consigo ter um controle legal. Então, se eu seleciono elas, por exemplo, e volto a rotacionar, ó, eu já consigo ter esse controle mais específico, né? Vou descer aqui um pouco. Então, já trabalhando dessa forma, ok? Continuando, nós temos aqui mais uma, que é a Outline Selection, onde ela seleciona aqui os limites, né, externos de uma seleção ou de um elemento. Como eu já tenho uma seleção, você percebe que eu estou selecionando aqui os edges que compõem essa parte externa da minha seleção. Mas se por acaso eu removo a seleção, não tenho mais seleção nenhuma, e volto para Ring Selection, olha lá, aqui nas ferramentas, né, que nós estamos usando, então aqui na Ring Selection, eu consigo pegar, né, essa seleção de anel mesmo. Então, olha lá, selecionou para a gente, né, não só as paralelas, trabalhando de forma legal, e aqui a Outline Selection, só tirar aqui a seleção, não quero ninguém selecionado, né? Então, menu Select, vamos lá para Outline Selection,
E aí você trabalha com a base e tal, trabalhando de uma maneira muito fácil, ok? Continuando, por último, nós temos aqui o que seria a Field Selection e a Path Selection. Então, a Field Selection, como diz, você seleciona o preenchimento ou conteúdo do objeto